212 do Inário para o Culto Cristão. Ó Senhor, vem me dirigir. 212. Vamos ficar de pé para o Cântico deste hino. Enquanto cantamos, se há algum aniversariante da semana em que ontem se encerrou, da semana que hoje se inicia, pode se colocar aqui à esquerda do pastor para abraçarmos em nome da igreja e orarmos em seu favor. Receber. Aniversariantes, mas também pedindo a Deus por Lisandre Vieira, Ademir Oliveira, Vantuir Campos, Azerma Medi, Lilian Souto, Cássia Santos, Carlos Alberto, Jéssica, Jean Gonçalves, Irli Pinto de Vasconcelos. O Azerma Medi está internado e deverá ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Nesta semana vamos colocar a sua vida como objeto das nossas orações. Oremos. Deus bendito, nosso Pai dos céus, nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o teu nome e te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Reconhecemos o quão pequeno nós somos, mas mesmo assim, tu não olhas, ó Deus, para as nossas limitações, para os nossos defeitos, para os nossos pecados, mas assim mesmo como somos, tu nos abençoas.
E uma bênção, Senhor Deus, que atinge toda a tua igreja. É a bênção de mais um ano acrescentado aos teus servos. Que sejam, Senhor Deus, anos de muitas alegrias espirituais, de crescimento social, material e de ajustamento cada vez maior, ó Deus, na sua vida social, na sua vida familiar, mas sobretudo, ó Deus, que o teu nome seja glorificado na vida dos teus servos e a sua intimidade contigo garanta as outras bênçãos consequentes, ó Deus, de uma vida de identificação com o teu Espírito, com o teu Filho. Muito obrigado, Deus, pela vida dos teus servos, que elas são muito importantes na vida da tua igreja. Com os teus servos, abençoe as suas famílias, que todos continuem, ó Deus, tributando-te culto de louvor, agradecendo a Deus pela vida dos seus queridos que aniversariam nessa semana, que aniversariaram na semana que ontem se encerrou. Mas também, Senhor Deus, enquanto nos alegramos com o aniversário dos nossos queridos, nós nos preocupamos com o estado de saúde e de limitações em que estão os teus servos, Lisandra, Denir, Vantuir, Azer, Lília e outros, ó Deus, que têm estado, Senhor Deus, passando privações. Até pessoas que não conhecemos, mas são teus filhos. Assim como nós te pedimos, ó Deus, pelos nossos queridos com os quais nós convivemos, nós te pedimos por aqueles outros, ó Deus, que nem sabemos, nem conhecemos, mas também os amamos, porque é isso que nos ensina a tua palavra. Por isso, abençoa-os, ó Deus, também nas suas dificuldades. Que nas mais diferentes circunstâncias, ó Deus, teu nome seja glorificado na vida de todos os teus filhos. São bênçãos, Senhor Deus, que nós te suplicamos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. Nós queremos lembrar aos irmãos que no dia 10 haverá o culto das mulheres, mas que é para toda a igreja. O culto acontece toda segundo sábado do mês e acontece às 16 horas, mas extraordinariamente acontecerá no próximo sábado, em que estará pregando aqui a irmã Cristiane, que é missionária dos batistas brasileiros em Angola. Então vamos prestigiar o trabalho feito pelas nossas queridas irmãs, na liderança de irmãs que têm se dedicado a esse ministério. A irmã Eliane, Conjunto Madrigal, está em Teresópolis e, por isso, a razão da sua ausência, ela pede que os irmãos não deixem de comparecer no próximo sábado na sua programação. Também no próximo domingo, nós vamos vir para a igreja e as crianças não voltarão para casa. As crianças ficarão na igreja. Haverá um acampamento interno para a criançada da igreja. Papai e mamãe, fiquem despreocupados, deem uma folga às suas crianças, não é? Os pais vão voltar para casa, deixar as crianças, ainda que mamãe vá para casa chorando, papai também, mas segunda-feira todo mundo está rindo, não é? Por isso que as crianças deverão estar aqui na igreja, sob a liderança da irmã Néria, da irmã Renata, de outras irmãs que estão se preparando para cuidar com carinho do seu filho, da sua filha. Então vamos confiar nas nossas crianças. As crianças se portam muito bem quando estão longe de mamãe e de papai. Então nós temos professores muito bem preparados para lidar com as crianças e agora parece que precisa de inscrição, né? Até quarta-feira, meus irmãos, os irmãos anotem, porque as irmãs precisam estar muito bem preparadas, elas precisam saber quantas crianças estarão participando desse acampamento interno. A igreja estará fechada, externamente, tudo na igreja, tem muitos diáconos que estarão aqui protegendo as crianças e ajudando as irmãs, está tudo muito bem preparado, na liderança dessas queridas irmãs, irmã Néria e irmã Renata. Vamos ouvir agora o coral feminino, não é?
Agora, meus irmãos, a igreja quer conhecer os nossos queridos visitantes. É sempre uma alegria muito grande para o pastor e para a igreja identificar aqueles que nos dão a honra da sua visita. Se você não é membro da primeira igreja Batista de Nova Iguaçu, ainda que você tenha vindo tantas vezes aqui na igreja, é sempre um motivo de alegria para a igreja recebê-lo. Então, eu queria pedir a todos os nossos visitantes para ficarem de pé. Você que está nos visitando nesta noite, por favor, fique de pé um minutinho só. É proibido se assentar antes de ser abraçado por um membro da igreja. Então, vamos abraçar os nossos irmãos. Podem sair dos seus lugares, não tem problema, para abraçá-los, dando-lhes as boas-vindas. E com esse abraço você está sendo convidado a voltar. Será sempre uma alegria muito grande, um prazer renovado para o coração do pastor e da igreja identificar os nossos queridos visitantes. Muito obrigado, queridos. É uma honra muito grande tê-los conosco. Voltem sempre. E se não puderem voltar, ao voltar às suas igrejas, levem um abraço fraternal, amigo, da primeira igreja Batista de Nova Iguaçu e do pastor. Agora nós queremos dar oportunidade ao grupo que administra nossa construção. Nós estamos com muitas bênçãos e com muitas alegrias, mas com muito desafio, levantando um edifício de educação cristã. São 4 andares, além do térreo, e graças a Deus que esses irmãos têm se comportado de maneira extraordinária, se dedicando muito para que tenhamos nossa construção no absoluto sucesso. Então, nós vamos dar a palavra à comissão. Logo depois, nós vamos ter o louvor, e enquanto o grupo de louvor estiver nos dirigindo, então é o momento quando os irmãos poderão estar consagrando seu dízimo e a sua contribuição. Boa noite, igreja. Pedi ao irmão Bruno para estar passando algumas fotos da semana. Bom, irmãos, isso aí é uma foto mais para a gente estar lembrando como é que estava ali o nosso canteiro de obra, né? Por causa do nível de água que sobe muito. Pode passar, Bruno, por favor. Ali a bomba sapo trabalhando em uma das sapatas nossas. E ali é a armação de ferro de uma sapata, nós já mostramos também, é só para estar relembrando. E aí é uma sapata, né, com a armação cheias d'águas ali. Segura um pouquinho só, Bruno. Então, a comissão na segunda-feira se reuniu para a gente estar mudando a estratégia da nossa fundação, das nossas sapatas, que chamam de bloco de coroamento. Com a ajuda do irmão, o engenheiro Erlânio, e mais a comissão, mais o Tiago, que é engenheiro, ali é o Tiago, um dos responsáveis pela nossa obra, juntamente também com o Diego Dutra, que é o arquiteto responsável. Nós chamamos a presença dele, e aí toda essa equipe resolveu mudar a estratégia para a gente estar fazendo a nossa fundação, tendo em vista que os 19 pontos das sapatas jorrava muito água. Então ali a gente resolveu, pode passar, Bruno. Pode passar também, ali é um dia que eu tive aqui acompanhando, a comissão teve praticamente todos os dias aqui acompanhando essa nova estratégia, a armação ali. Ali a gente está concretando ali a base que chama de concreto magro em cima das sapatas. Pode passar, Bruno. E aí foi um batalhão que nós fizemos ali, um caminho, como é que o concreto ia chegar desde a betoneira lá atrás até ao local das sapatas, porque tem muita terra ali, aqueles morrinhos de terra. Pode passar, Bruno. Esse aí também é um novo caminho, foi feito de madeira. Ali é uma sapata, já com concreto magro, um plástico por baixo, para ajudar ali o vergalhão. Já a armação de vergalhão, com uma caixa para reter todo o concreto. Pode passar, Bruno. E aí, com essa mudança de estratégia, nós conseguimos, num único só dia, concretar 8 sapatas, porque a gente não estava conseguindo mantê-las enxutas para entrar o caminhão bombeado para fazer todas de uma vez só. Então, a estratégia a gente foi esgotar a água daquela sapata e ir enchendo de uma em uma. Pode passar, Bruno. Ali uma armação, tanto do vergalhão como a caixa de madeira para reter o concreto. Pode passar, Bruno.
E aí o que nós fizemos? Nós compramos um caminhão de areia, um caminhão de pedra, 50 sacos de cimento, alugamos, pode passar, Bruno, alugamos uma betoneira, e aí, com a ajuda dos nossos técnicos, a betoneira, nós fizemos os traços do concreto, a uma resistência de 30 MPa, que é o exigido para a fundação, só que aí a gente foi de uma a uma, fazendo a betoneira, pegando o caminho, virando o concreto de sapata e em sapata, e assim pode passar, Bruno, e assim a gente foi enchendo, e para segunda-feira agora só restam 5 sapatas do total de 19, ali é a armação de madeira para reter o concreto, pode passar, Bruno. Ali já é um concreto já seco no outro dia, e aí retirando a madeira que faz a retenção do concreto no que a gente chama de bloco de coroamento, pode passar, Bruno. E aí, como a gente falou, a gente vai esgotando a água e enchendo imediatamente com concreto, e depois, aí já é o concreto, já no outro dia, já sem madeira, pode passar, Bruno. É o resultado da areia que nós gastamos já no sábado, pode passar, Bruno. A pedra também, já gastamos bastante, de 50 sacos de cimento, só sobrou ali 3, 6, 9, 12 sacos de cimento, foram gastos 38 sacos de cimento, só nessas estacas, nesses blocos de coroamento, pode passar, Bruno. Ali as estacas já no outro dia, já coberta com concreto e já o entulho, já enchendo aquele bloco, eles chamam de bloco de coroamento, pode passar, Bruno. Aí o cintamento da armação, que fica ali próximo do carro do pastor Edgar, no estacionamento, depois desses blocos todo feito, aí vai vir aquele cintamento ligando todos os 19 pontos. E aí vai correr, o cintamento é que nós estamos, aí já está no seco, a água, você já não vê a água ali, onde nós enchemos com concreto e entulho, aí fica mais fácil para fazer todo o cintamento de uma única vez, aí vem o caminhão usinado, bombeado, e aí enche todos os 19 pontos, já nas cintas de única vez ou em 2 vezes. Fica mais fácil, agora a gente vai começar a trabalhar no seco, por causa da dificuldade que a gente estava tendo, minando muita água no canteiro de obra. Pode passar, Bruno. Ali um isolamento que nós tivemos que fazer, pedir desculpa à igreja, na época da poeira, o pastor já falou aqui muitas vezes do transtorno que traz a obra, né, mas em todas as obras que a gente vê na cidade, até a obra pública, muitas vezes a gente vê uma placa lá pedindo desculpa pelo transtorno, mas é uma coisa que a gente vai fazer, que vai ser muito bom para a igreja. Então, ali toda a preocupação da Rosemary, o pessoal trabalhou no sábado, da equipe da construção civil, para a gente ganhar mais um dia de trabalho, e aí, como essa mudança de estratégia, de caminhão, pedra, areia, gera mais poeira para a igreja, né, para a gente manter a igreja organizada já para o culto de domingo, né, a irmã Esther comentou aqui, por causa da poeira, a gente subiu até a cozinha ali, para preparar todo o espaço gourmet próximo da cozinha, por causa disso, o estacionamento, a gente vai precisar de um espaço maior, então logo agora a gente vai estar fazendo a armação da estrutura metálica, depois dessa etapa, quer dizer, a gente vai ocupar mais parte ainda do nosso estacionamento. Pode passar, Bruno. A planilha, por favor. O pastor Edgar me fez um pedido para estar mostrando à igreja, numa planilha, a primeira coluna mostra ali os nossos fornecedores, o material que já foi adquirido, todas as empresas que foram contratadas até agora, desde o engenheiro arquiteto, o engenheiro calculista, todo o estaqueamento, a compra das estacas, os concretos que foram usados até agora. Então, traz ali a primeira coluna, os fornecedores, tanto de serviço quanto de material. A coluna B ali, já traz um valor total, pode descer nela, Bruno, não dá para ver direito, aumenta o zoom para mim, por favor, dá 500, eu tenho aqui, 588 mil, 585 mil, eu fiz alguma alteração nessa minha aqui, 585 mil, que são os valores que nós temos empenhados até agora na obra, tá? Nós não gastamos 585 mil, ali é a primeira previsão, tá? Todo o andamento da obra até então. Ali não está ali ainda toda a questão da fundação, a parte elétrica, hidráulica, nós estamos passando isso para o pastor, eu resumi ali para mostrar à congregação. Na coluna C, ela traz ali os pagamentos já efetuados até o presente momento, de janeiro a setembro.
340 mil reais. Isso ali é o que Deus e a igreja vem honrando o seu compromisso perante a Deus, né, em primeiro lugar, e a gente está com todos aqueles pagamentos, 340 mil até agora, realizados pontualmente, sem pagamento de nenhuma multa e juro e nada. A coluna C traz aquele total, que é o mesmo total da coluna B, que vem somando ali. Abre, por favor, Bruno, agora para reexibir todas aquelas colunas, marcado A até o final, reexibir as colunas. Isso. Para a direita, por favor. Ali nós temos pagamento realizado de janeiro a setembro, aí na coluna D, outubro, novembro, dezembro, janeiro, e vai para a direita, Bruno, até maio do ano que vem, que aí é o pagamento de tudo que já está empenhado, por exemplo, o elevador, ele vai até maio do ano que vem, o construtor, aqueles 7.500 ali até janeiro é da estrutura metálica, então são todos os valores que já estão empenhados até o ano que vem. Então é o desafio que a igreja tem para assumir, nós como comissão à frente, o pastor como principal responsável, graças a Deus a igreja vem honrando, e a gente vem conseguindo cumprir com todos os nossos compromissos. Só que a gente abaixando um pouquinho, Bruno, abaixa para mim um pouquinho, aí vem até outubro, para a esquerda, clica lá em cima lá para abrir a coluna, obrigado. Nós temos ali o compromisso de outubro agora de 61 mil reais. Só que eu tenho na conta da obra da igreja 12 mil reais de saldo. Então pedi à igreja para estar orando. Deus tem nos abençoado até o momento, mas são 2 meses aí, outubro, novembro, dezembro, a gente pode estar jogando, que ali aqueles 15 mil e 16 mil são lajes dos pisos, né? Mas aí a gente ainda pode fazer um cronograma, alterar um pouquinho. Isso é porque, se a gente tiver maior recurso, maior a gente pode empregar na obra da igreja, então logo o prédio fica pronto. Então, na medida dos recursos, a gente vai podendo antecipar ou não algum serviço e contratar mais mão de obra para empenhar. Então, muitas vezes a gente vem segurando um pouco a obra para a gente manter os nossos compromissos dentro da ordem, né? Então, é só para os irmãos terem uma noção, o pastor me pediu. Então, outubro e novembro, a gente tem um grande desafio de 63 mil reais. Nós temos uma receita da igreja dos irmãos de 25 mil mês, na média. Tá? Então, a gente tem, muitas vezes, fazer uma reprogramação nas despesas de acordo com as nossas receitas. Então, atendendo o pedido do pastor, e mais também dar uma satisfação à igreja sobre as nossas sapatas, nós conseguimos, então, soltar um pouco o freio de mão da nossa fundação, tendo em vista que a gente não conseguia esgotar os 19 pontos de sapata ao mesmo tempo. Então, a opção foi de fazer de uma em uma, e a gente conseguiu avançar bastante nessa semana. Essa semana a gente termina toda a parte da concretagem dessas sapatas, aí já vai entrar aquele entulho todo que está aqui no nosso ginásio, volta para lá, tendo em vista que a gente arriou 1 metro do terreno lá para fazer as sapatas a outro metro, então a gente está com 2 metros de profundidade da fundação, e aí a gente já volta esse material, porque a gente vai precisar de terreno ali para chegar e receber as estacas que estão em Itaguaí. Nós já temos uma parte aqui, mas a maior parte está em Itaguaí, sendo pintada, passando prime. Então, esse é o relatório da comissão à igreja. Então, é o momento agora dos irmãos que vieram preparados para estar ofertando pela obra, também pelos nossos dízimos, também é o momento, enquanto a gente louvor, o grupo de louvor está com a palavra. O grupo vai cantar agora, enquanto o grupo canta, nos dirige, nós vamos dedicar o nosso dízimo e a nossa contribuição. Mas deixa eu dar uma explicação. Alguns irmãos não gostam de que a gente chegue aqui, ocupe um tempo tão grande do culto da igreja para dar essas explicações. Mas eu pedi à comissão, nós vamos dar relatório de cada centavo que é gasto. Se os irmãos contribuíram, eles precisam saber como é que está sendo usado, para amanhã não estarem dizendo que não há transparência, que há dificuldade. Eu prefiro deixar alguns, uma meia dúzia só, contra, mas a grande maioria absolutamente informada de cada parte da nossa construção. Em matéria de construção, eu entendo só de uma coisa: chegar aqui para inauguração.
Por isso eu estou grato a Deus por esses irmãos que se dedicam muito e a cada dia me mantêm 100% informado. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe. Vamos cantar agora, enquanto todos podem fazer a sua contribuição. Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus
Oremos. Santo e bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de diante de Ti prestarmos este culto, Senhor. Quando agora, ó Deus, nós agradecemos pela vida de cada um que exercitou a sua fidelidade diante de Ti, ó Deus, obedecendo a Tua palavra, entregando os seus dízimos e as ofertas, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um, Senhor, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, Senhor, e que nada lhe venha faltar. Te agradecemos, ó Deus, ó Pai, pelo relatório que estamos percebendo da comissão, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, cada dia mais capacitar esses irmãos, ó Deus, que estão fazendo um maravilhoso trabalho, Senhor. E sabemos, ó Deus, que o Senhor está no meio disso, Senhor, e por isso entendemos que isso dará certo e que logo, logo teremos o nosso edifício de educação religiosa, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é bom e que o Senhor está conosco, Senhor. Capacita, Senhor, a cada dia os Teus servos, Senhor. Faça com que a Tua igreja, ó Deus, possa continuar honrando os compromissos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, é o que te pedimos, que a Tua graça e a Tua misericórdia nos basta. Essa oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essas irmãs bonitas que estão aqui à frente, que foram até a África do Sul, na liderança do pastor Alberto Stassen, e ali realizou um trabalho maravilhoso. Essa equipe, muito bem dirigida pelo pastor Alberto, fez um trabalho missionário, e a Thaís e a Beatriz chegaram agora, há poucos minutos, né? Essas irmãs vieram lá da África do Sul para assistir o culto na primeira igreja de Nova Iguaçu. E muitos irmãos que estão em Nova Iguaçu não vieram hoje por causa da chuva, não é? Que bênção. Vamos ouvir um hino que será cantado pelo coral feminino. Logo após, o pastor Alberto conduzirá todo o restante do culto dessa noite. Ele vai dar relatórios, apresentar as irmãs, elas vão dar testemunho. Como Deus colocar no coração do pastor Alberto, ele o fará até o final do culto dessa noite. Vamos ouvir então o coral feminino, depois o pastor Alberto estará com a palavra. Vem, pastor Alberto.
noite, meus irmãos. Acho que a palavra de boas-vindas que recebi foi o irmão Nelson, chegando lá embaixo. A primeira coisa, irmão, vocês já estão de volta? Vocês foram à África só para lavar as mãos? Mas, graças a Deus, foi uma experiência realmente muito gostosa, meus irmãos. Esses dias, cerca de 10 dias que passamos ali, e pudemos conhecer um pouco do trabalho que os irmãos fazem lá. Os irmãos entendam um pouquinho desse ministério. Eu já trabalho como intérprete, trazendo grupos para o Brasil, grupos que vêm para fazer um trabalho de visitação, de pregação, de testemunho, há mais de 20 anos. Na verdade, eu diria que há quase 30 anos, desde que quase comecei o meu ministério ali em Deodoro. Desde aquela época eu vim trabalhando com grupos diversos, primeiro dos Estados Unidos, depois da África do Sul. E só da África do Sul já são mais de 20 anos, trabalhando com o pastor Cécio Pisley. Dessa vez nós estivemos ali na igreja do pastor André. O pastor André, filho do pastor Cécio Pisley, é um dos pastores da igreja. E o ano passado eles estiveram aqui conosco com um grupo de 18 pessoas durante o período da Copa, para um trabalho de evangelização através dos esportes. Voltarão o ano que vem com uma equipe de 12 pessoas para a realização de congressos e algumas atividades que a gente estivemos também nos programando para isso. Mas confesso que uma das coisas que eu conversei com o pastor na quarta-feira, meu interesse era conhecer um pouco, saber qual é a base desse trabalho que nós fazemos lá, que nós fazemos aqui, e como é que são as igrejas lá. A gente recebe muita gente aqui, mas pouco conhecemos daquilo que eles fazem lá também. E eu fui com uma certa curiosidade para conhecer o trabalho lá, e confesso que eu fiquei realmente surpreso e impressionado com tudo que eu vi lá e com tudo que nós experimentamos lá. Um trabalho que vem realmente de dependência de Deus e de uma visão missionária muito grande. Uma coisa é receber esses irmãos aqui, outra coisa é entender por que eles vêm. Uma coisa é nós falarmos de missões, outra coisa é como é que nós vivemos isso no nosso dia a dia. E confesso que eu voltei de lá realmente com algumas prioridades mudadas na minha vida. Em termos de vida pessoal, em termos daquilo que eu entendo como sendo o trabalho de Deus. Não é que aqui nós não façamos o trabalho de Deus, não. Mas às vezes Deus usa algumas experiências para mudar um pouco o nosso foco. E particularmente foi essa uma das impressões que eu trouxe de lá. Seja aqui ou onde eu estiver, Deus tem prioridades. E às vezes nós podemos realmente, hoje eu até comentava com alguém sobre isso, as pessoas me respondem, às vezes a gente não precisa ir tão longe. Deus pode mudar as nossas prioridades aqui mesmo, e é verdade. Mas às vezes Deus usa uma experiência como essa para nos chamar a atenção para algumas coisas que podem ser feitas, outras que precisam ser feitas e que dependem tão somente de nós. Mas é claro, isso são algumas das minhas impressões pessoais, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas para que os irmãos entendam um pouquinho, antes das meninas falarem, né, nós vamos ver um pouquinho do que aconteceu lá. Tá? Nós preparamos um breve documentáriozinho rápido, nós vamos exibir isso agora, tem algumas coisas com som também, os irmãos poderão ouvir um pouco daquilo que nós ouvimos lá também e daquilo que foi feito lá. Nós vamos colocar isso agora e então vamos entender um pouquinho melhor. Primeiro, para matar a curiosidade, não é? Eu creio que esse é um bom início. Ir para a África e não vermos animais não faz o menor sentido, né? Leonardo, Isa, a gente tem que ver essas coisas também, né? E nós tivemos a oportunidade de ver isso lá acontecendo. Ali na frente temos o pastor Alexandre Lima, que foi conosco também. Ele é presidente dos pastores da Associação Batista Belforrochense, e como nós estamos preparando um projeto para o ano que vem ali, nós tivemos a participação dele também. Estivemos nesse parque Penslane, um parque onde a experiência realmente é sem igual. Vemos os animais no seu próprio ambiente. Elefantes, girafas, vimos leopardos, guepardos, outros animais menores, rinocerontes também, coisas que realmente nos chamam a atenção. E essa é a igreja onde nós fizemos o trabalho. Venha ao teu reino, é o que está escrito ali. Uma igreja que realiza um trabalho missionário em 27 países já, com um santuário para cerca de 7.000 pessoas. Uma estrutura muito grande, mas em que 50% do orçamento dessa igreja é todo ele investido no trabalho de evangelismo e missões. Aí um pouco da estrutura da igreja, que tem os seus cultos transmitidos também pela televisão, para cerca de 300.000 pessoas em Afrikaans. Tivemos a oportunidade ali de conhecer também o trabalho em inglês. Jacirema falou na igreja africana,
E um trabalho que vem crescendo muito. Ali nós vimos um trabalho das mulheres, cerca de 7.000 mulheres reunidas ali naquele sábado. Comunidade Moreleta é o nome dessa igreja, aí juntamente com os irmãos que participaram conosco do treinamento que aconteceu no sábado, sobre liderança, Espírito Santo e pequenos grupos. Aí uma pequena visão do culto da igreja. Essa é a única palavra que ela sabia falar em africano. E depois ele me pergunta também a mesma coisa. Eu não falo africano. Um trabalho de ação social também muito grande, toneladas de roupas, alimentos e brinquedos são arrecadados e enviados para entidades de ação social com as quais a igreja mantém um acordo de cooperação. Uma escola maternal para 400 crianças, que no final de semana é a mesma estrutura usada para as crianças da igreja. Parte desse trabalho vai para um outro trabalho que nós vamos ver logo em seguida, para cerca de 140 crianças que moram nas cercanias da igreja, em comunidades que não têm água nem luz. O Estado lá não dá nenhum tipo de apoio para assentamentos. A igreja apoia essas crianças. Essas crianças pagam cerca de R$10 por ano para estudarem, tendo praticamente a mesma estrutura daquelas outras que nós vimos anteriormente, que pagam cerca de R$350 por mês. Aí uma das salas, computadores, toda a infraestrutura que as crianças precisam para o seu crescimento. Mas essa é a imagem que mais marca. Nós tivemos a oportunidade na segunda-feira trabalharmos com as crianças lá na área, aquela área atrás é onde tem esse assentamento, com pessoas vindas de diversos países, como Nigéria, Moçambique, muitos da África do Sul também, sem nenhum tipo de apoio, mas vão em busca de melhores condições, e a igreja desenvolve um trabalho de atendimento a essas crianças, tanto em termos de evangelização, quanto também na educação de muitas dessas crianças. É um trabalho realmente que, se vê as crianças assim, mas é verdade, elas vêm pulando no colo, querendo um pingo de atenção qualquer. Aqui já um outro projeto que visitamos em Pretória, onde são feitas circuncisões de meninos, e uma das maneiras mais eficientes, segundo eles, de evitarem a proliferação da AIDS, que é um grande problema lá. Ali também o cuidado com crianças. Cada sala, uma mãe, uma pessoa que cuida daquele grupo de crianças. E aí um pouco do trabalho que foi feito lá, não é? Fomos a Soweto, já ouvimos muito falar disso. Ali ao lado uma escola que também passamos rapidamente, com muitas crianças que não têm realmente nenhum tipo de atendimento, vivem de doações de pessoas que vão lá e podem contribuir também um pouco. Se nós pensamos em miséria aqui, lá a coisa ainda é pior. Soweto fica na capital do país. Os brancos foram todos eles praticamente expulsos do centro da capital, porque agora só os negros trabalham. Tivemos alguns momentos agradáveis também, participando de pequenos grupos lá, grupos de oração, grupos de estudo da Palavra de Deus, com algumas famílias que nos receberam lá e cuidaram da nossa alimentação. Fomos tratados como príncipes lá, na verdade. No princípio, no céu, queríamos para um acampamento, ficamos num lugar fantástico lá. Vaz-Fontaine é um dos projetos que a igreja mantém. Escola, um orfanato e também um centro de treinamento de plantadores de igreja. Treinamento para plantadores de igreja. Uma visão de formação que a igreja apoia e investe pesadamente. Ensinam as famílias também a cultivarem, tanto para a sua própria alimentação, quanto para venderem e terem um mínimo de renda. Aí alguns dos alunos e atrás a escola de informática deles, que funciona num container. Através do teatro, ensinando as crianças o que é pecado e como nós podemos vencer o pecado.
Depois da peça, nós vamos oportunidade de falar para as crianças e ajudá-las a refletir um pouquinho mais sobre a questão do pecado. A dança e a música fazem parte realmente da vida dessas crianças. Mas dá saudade de casa, viu? Dá saudade de casa. Essa é a nossa palavra inicial. A palavra realmente de agradecimento. Sei que o pastor, em todos os cultos, lembrou os irmãos que estivessem orando por cada um de nós que ali estivemos. Alguns irmãos também contribuíram para a ida, de alguns que não teriam condições de pagar as despesas de lá. A igreja lá investiu muito também, cuidaram muito bem de nós. Na verdade, eu confesso que eu, trabalhando com eles há tanto tempo, me senti um pouco envergonhado, sabe? Da maneira como nós fomos recebidos lá. E às vezes aqui a impressão é que nós não fazemos o melhor, realmente em relação ao que eles nos mostraram lá. Voltei de lá com o sentimento de que preciso me esforçar um pouco mais, e preciso trabalhar um pouco mais para que eles sejam também tão bem recebidos quanto nós somos lá. Por isso, realmente, nós dependemos muito das orações dos irmãos e agradecemos para aqueles que oraram, para aqueles que realmente nos deram palavras de incentivo e de apoio durante a viagem também, e aqueles que contribuíram também para que esse trabalho pudesse acontecer. Mas, é claro, essas são as primeiras palavras, nós vamos ouvir também, né? As experiências que aconteceram lá com elas, as impressões de cada uma, né? Boa noite. Bem, primeiro eu vou continuar o que ele estava falando de agradecer cada oração, cada mensagem que a gente recebeu. Eram mensagens, e aí, como é que tá? Conta como é que é. Ou então aquelas mensagens incentivando a gente a continuar, versículos bíblicos todos os dias. Foi muito agradável, a gente conseguiu de lá sentir o carinho de vocês, então isso foi muito importante para a gente, com certeza. E eu acho que a palavra-chave para essa viagem, que provavelmente elas vão comentar depois, foi mudança de vida. Nós aprendemos muitas coisas, nós vivemos experiências diferentes. Eu tenho certeza que ninguém vai voltar do jeito que a gente foi. Foi engrandecedor. A gente vem com ideias para trabalho aqui, ideias para a juventude, ideias para as crianças, ideias de trabalho social. Então, ideia e vontade de trabalhar, eu tenho certeza que aqui não está faltando. É isso. Boa noite, gente. Bem, para mim, resumindo numa frase, foi confiar no Senhor com todo o seu coração. Porque realmente nem tudo foi como a gente planejou. Eu e minha irmã, a gente já trabalha como intérprete aqui com o Alberto, quando eles vêm para cá. E foi bem diferente do que a gente esperava. E nós saímos daqui com a impressão que a gente iria fazer o que eles fazem aqui. A gente ia fazer lá o que eles fazem aqui. Mas foi diferente. Nós aprendemos o trabalho deles lá. Nós vimos na teoria e na prática. E um fato que me marcou também é que quando nós nos abrimos para fazer o trabalho de Deus, Ele nos usa de formas que nós não esperamos. Quem me conhece sabe que eu gosto de ficar ali na câmera, escondida, e não iria esperar. Eu fazendo peça, apresentando na frente de um monte de gente e cantando. Pelo menos eles não entendiam português. E realmente, a palavra de agradecimento é muito importante. Não somente a vocês que oraram para a gente, mas para mim, principalmente aos meus pais, que nos deram essa oportunidade de estar lá. E a Deus, que esteve conosco em todos os momentos e que cuidou da gente nesses dias lá. Obrigada. Estou abrindo aqui a minha cola.
A minha ida para a África, né, na verdade, foi meio de surpresa. Tipo, umas 3 semanas antes da viagem, meu pai falou, então vamos. E aí eu fui meio que sem saber o que ia acontecer lá. E aí eu orei, né, e pedi para Deus pudesse me usar lá. E quando a gente chegou lá, a gente se deparou com um casarão. Meu pai falou que a gente ia para um acampamento. Quando a gente chegou lá, era, tipo, gigantesco o lugar. A gente se deparou com as pessoas super simpáticas, super acolhedoras. Parecia, tipo, toda hora perguntando se a gente precisava de alguma coisa. A gente também se deparou com alguns choques, tipo, cultural. A gente foi nessa escola de Foz Fontaine, a gente comeu, tipo, eles estavam comendo, tipo, uma sopa de feijão com colher. E quando a gente viu, a gente estava de garfo e faca, né? Porque feijão aqui a gente come de garfo e faca junto com arroz. Um dia estava eu, Thaís e a Bia, a gente decidiu dividir uma pizza e todo mundo estava comendo uma pizza inteira. Tipo assim, cada um comia uma pizza. E a gente comeu 2, tipo, quase morrendo. E aí a moça que estava com a gente falou assim, vocês são os bebês mesmo? A gente também se deparou com aquela igreja gigantesca que a gente, tipo assim, não sabia nem andar naquele lugar. Se vocês acham que a nossa igreja é grande, vocês não têm noção daquela igreja. Dá para se perder super fácil. E nessa igreja a gente também pôde conhecer os diversos projetos sociais que eles fazem, que é o jeito que eles têm de tocar as pessoas, né? Porque aqui a gente tem como fazer visita, mas lá eles não são muito abertos para esse tipo de coisa. Nas segundas e nas quintas, eles têm um projeto com as crianças, né, da comunidade ali do lado. E aí eles treinam futebol com os meninos e com as crianças menores tem alguns membros da igreja que ajudam com elas. E aí o líder desse projeto, não sei se foi o líder ou se foi o André que contou essa história pra gente, falou de um dos menininhos que se converteu lá no futebol e toda semana ele levava mais gente, toda semana. E aí ele sofreu um acidente. E mesmo no hospital ele continuou a falar de Deus. E enquanto ele estava no hospital, os pais dele foram na igreja, né, pedir oração. Eles não eram crentes. E aí, por irem na igreja, acabaram se convertendo. E o menininho, né, ficou bom e continua indo no futebol, continua chamando amiguinhos e continua falando da palavra de Deus. Na segunda-feira, inclusive, a gente conheceu ele lá. E a cada projeto que a gente ia conhecendo, a pergunta que eu fui de o que eu vou fazer na África ia se transformando, o que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil. Porque, assim, foi tanta coisa que a gente aprendeu e que a gente ficou, todo dia a gente ficava assim, e aí, o que a gente vai fazer com isso? Porque era muita coisa. E essa continua sendo a minha pergunta, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer com tanta coisa que eu aprendi? E a única coisa que eu tenho certeza é que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa igreja e que Ele vai nos ajudar a fazer todos esses projetos. E eu botei aqui uma palavra que vai a Danke, que é muito obrigada por todas as orações. Boa noite, irmãos. Quando o pastor Alberto limitou o tempo, eu estava preocupada. Ele deu 3 minutos, né? Mas agora eu posso usar mais um pouquinho, que a minha cola está maior. A minha visão vai ser uma visão um pouco diferente das meninas por conta de missões, que a gente já trabalha nisso há bastante tempo. Então, talvez alguma das coisas que as meninas tenham comentado, ou que o pastor tenha comentado, eu vou voltar, de repente, a comentar. A primeira coisa, como a Brenda falou, que impressionou a gente foi a igreja. Vocês conhecem o Top Shopping daqui, né? Imagina o Top Shopping transformado numa igreja. Acho que um pouquinho maior, né? A outra coisa as estradas lá são totalmente sem nenhum buraco. E eu senti falta do buraco, que nós andávamos, era tudo assim, não tinha nada para desnivelar. O povo da cidade é um povo muito, 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 muito bonito. Eles têm as pessoas brancas, os africanos brancos e os africanos negros. Mas dentro dos africanos brancos, você tem várias tonalidades de branco. Um branco mais rosado. E dentro dos negros também, você tem várias tonalidades de peles escuras. E isso é por causa dos imigrantes que vêm para lá, para a África. Você tem muitas pessoas, às vezes, que vêm andando dos países que ficam ao redor, eles vêm caminhando porque eles acham que na África do Sul eles vão encontrar um local melhor. Eles têm uma paixão nacional, que foi a primeira coisa que eles fizeram com a gente lá, foi o rugby. Nós ganhamos uma blusinha, cada um de nós, a bolinha de rugby, ficamos sentados lá. Imagina aquele jogo de futebol da melhor equipe que vocês conhecem. A mesma coisa, só que era o rugby. E eu achava muito engraçado, as meninas até já sabem um pouco mais das regras, mas para mim
me parecia o futebol americano sem a proteção, porque empurrava de um lado, empurrava do outro, eu não entendia nada, mas as meninas aprendendo, quem quiser saber as regras, pergunta para elas aqui, que eu realmente não entendi. Algo que me chamou a atenção, a gente sempre, quando pensa na África do Sul, a gente pensa no apartheid. E nesse apartheid, eles têm a Pretória, que é a capital do local, tem a Pretória Velha, entre aspas, e a Pretória Nova. O local onde nós trabalhamos é em Pretória, na África do Sul, mas a parte mais nova da cidade. A parte velha, entre aspas, é a parte que depois que teve o apartheid, uma mudança total de governo, os brancos, eles, entre aspas, foram convidados ou se retiraram da cidade. Então, a Pretória Velha ficou basicamente com a maioria negra da cidade, ainda tem algumas pessoas de cor branca, africanos brancos morando lá, e os estrangeiros que vêm, a maioria vão para lá, porque por ser um centro administrativo, eles acreditam que ali eles vão ter melhor condição econômica. Na verdade, isso não acontece. E por conta disso, a gente visitou um local muito interessante, a sigla é PEN, P-E-N. E nesse local, eles trabalham com as prostitutas, com os imigrantes, com os refugiados, que tem muitos, com as crianças e com as pessoas sem teto. E nesse trabalho, a pessoa encarregada foi levando a gente em cada local para nós vermos a realidade da cidade. E me chamou muita atenção porque a Pretória Velha parece mais com a Baixada. Só que a nossa Baixada, que a gente às vezes fica preocupado de sair, fazer alguma coisa, não se compara ao local que a gente viu. A Tristeza, muitas vezes, é um lugar muito mais sujo, é um lugar onde a gente vê as pessoas andando cabisbaixas. Ela contou uma história para a gente de algumas pessoas que a gente via na rua. Em cada local que nós parávamos, tinham pessoas no cruzamento pedindo comida. Mas não era pedindo comida, era um trapo quase de gente. E aí ela foi explicar para a gente que muitas daquelas pessoas que estão ali na rua, eles estão ali porque eles trabalham. Se eles forem pagar um aluguel, se eles forem comprar comida, se eles forem gastar dinheiro, eles não vão poder mandar para as famílias eles que estão de volta no país deles, ou então economizar para trazer a esposa ou os filhos de volta. Dentro desse local também teve algo que, outra coisa que me chamou a atenção era uma mulher. Como eu disse, Pretória Velha, a maioria é de população de africanos negros. E tinha essa senhora vestida de holandesa, a gente teve o privilégio de vermos alguns africanos ancestrais típicos, e ela é a única, veja bem, a única mulher a treinar os professores africanos negros naquele local, porque eles têm uma carência muito grande, muito, muito grande, vocês não conseguem, talvez, imaginar. Se a gente imagina uma igreja aqui pequena, onde faltam músicos, onde falta alguém para estar à frente, para dar uma lição correta, isso lá para eles seria luxo, no local onde nós estivemos. E essa senhora eu achei muito interessante porque ela era uma ex-diretora de uma escola. Ela deixou de lado o cargo dela só para estar ali. Então, algumas vezes por ano, ela está ali com aquelas mulheres para dar um treinamento básico, algo que quem trabalha com educação sabe que é uma coisa corriqueira. Para eles é uma coisa de luxo. Trabalho em campo, o pastor Alberto já comentou, tive a oportunidade de trabalhar em 2 igrejas que me chamaram muita atenção. A primeira se chamava Shining Light, que seria luz brilhante. Nessa igreja que eu falei, é o tamanho do Top Shopping, só que ali você divide aquele templo grande que o pastor Alberto mostrou, um templo menor, acho que mais ou menos do tamanho daqui, onde tem o culto inglês, que é onde a Bia aparece traduzindo, e um outro templo mais ou menos desse tamanho, onde, de novo, você tem a maioria dos africanos negros. E lá foi legal porque eles falam... A língua principal da África do Sul é africâner, depois você tem inglês. E nessa igreja que nós chegamos, é um rapaz até que as meninas já conheciam. E ele falou assim, eu vou traduzir você. Eu falei, peraí, você vai traduzir? Por quê? O pessoal não fala inglês? Não, fala. Aí nós fomos descobrir que lá você tem 12 línguas. Esse rapaz falava exatamente 12 línguas, que ele conseguiu lembrar, fora as línguas que ele não conseguiu lembrar. E dessas 12 línguas, 6 são faladas dentro da igreja. Então, nós falávamos em inglês, o rapaz traduzia para Zulu, para Xhosa, para Botsuana, para Kusu, para várias línguas, assim. E era muito engraçado que ele começava aqui, depois ia mudando de língua, a gente só via que mudava um pouco o acento. A outra igreja se chama Mayfair, Igreja Batista Mayfair, fica em Joanesburgo. E o que foi interessante lá é que na África do Sul tem muitas mesquitas muçulmanas, mas muitas, 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 muitas. E essa igreja está aqui, a umas 2 ruas assim paralelas, tem uma mesquita muçulmana.
acho que do tamanho da nossa igreja. E nessa igreja, o bairro onde está, ele fica perto de Soweto, que o pastor Alberto mostrou, e é um lugar muito pobre, mais pobre ainda do que a Pretória, que eu falo que é a Pretória Velha. E ali é um bairro de maioria muçulmana e chinesa. E nessa igreja nós tínhamos, eu tive a oportunidade de conhecer 5 mulheres muçulmanas. E a gente ouve assim, de ver aqui do que falam. E lá eu pude ver aquelas mulheres, elas tristes, porque os maridos tinham rejeitado elas, foram forçadas a se divorciar. Elas carregavam seus filhos e mesmo assim elas estavam ali na igreja. Era o pastor que ajudava, era o pastor que fazia. E para mim foi um quadro incrível, porque você olha assim e já chama a atenção. E eram 5. E aí, a mesquita assim do ladinho lá. E a impactante, no caso, para terminar, já estou quase terminando, tá, pastor Alberto? A primeira foi nesse local que ela mostrou as crianças que nós estávamos. Eram crianças muito pobres, eles estavam num campo de refugiados. Aquele pedaço que foi mostrado ali, onde tinha aquelas casas de zinco, é melhor do que o campo de refugiado. No campo de refugiado, eles têm uma bica. Graças a Deus, a água lá é potável, a gente toma a água da torneira mesmo. Mas é só isso que eles têm. Uma bica, algumas ajudas, não tem luz, não tem saneamento básico, não tem nada. E a igreja onde nós estávamos, eles convidavam aquelas crianças para estarem junto, para fazer um trabalho social com eles, a convencer os pais, às vezes, de deixar essas crianças frequentarem uma escola. E eu lembro que eu levei uma bronca de uma garotinha desse tamaninho assim. Ela olhou séria para mim, e o inglês assim, meio com sotaque. Você não é preta, você não é branca, você é marrom. Aí eu, qual o problema de eu ser marrom? E eu depois fui descobrir. E isso daí é muito interessante, porque no nosso país a gente não tem esse problema. Alguns olham, às vezes, é diferente, ou descendente disso, ou descendente daquilo. E para eles isso ainda é muito marcante. De quem você é descendente? E ela não conseguia me encaixar em categoria nenhuma ali. Porque eu tinha que ser um pouco mais preta, um pouco mais branca, menos marrom, mais marrom. E ela me deu uma bronca muito grande. Era uma piquerrucha desse tamanho. A outra coisa é que as pessoas estavam sempre com um sorriso no rosto. E isso nos impactava muito. Acho que na hora de servir a comida, na hora que a gente acordava, na hora que a gente levantava, não tinha um que não recebesse a gente com um sorriso. E isso faz diferença no trabalho de Deus e para quem recebe. Outra coisa que me impactou muito é que essas crianças que estavam lá, dessa garotinha que me deu a bronca, apesar de tanta necessidade que eles tinham, eu não lembro deles terem pedido nada para a gente. O que eles pediam era abraço. Eles saíam agarrando a gente. Até uma pulou atrás da Thaís, apertou ela igual um macaquinho, apertava. E o que eles queriam era um carinho. E às vezes a gente se preocupa mais com o que a gente pode dar financeiramente, né? E ali a gente pode ver a necessidade que as crianças têm de um abraço. Eu acho que se a gente tivesse conseguido falar com os pais e com as mães, talvez em vez de falar, nós também teríamos que dar um abraço. E para terminar, teve uma coisa lá que me fez chorar, literalmente. Em Pretória, antiga, nós entramos numa igreja um pouco maior do que a nossa, com uma acústica excelente, com um órgão daqueles órgãos antigos, assim, bem grandes, só que estava vazia. E na hora que a gente entrou, a gente não sei se está em reforma, pintura, alguma coisa. E a moça foi explicando para a gente que com aquela mudança que teve, a igreja ficou sem membros, a igreja ficou vazia. E aquilo impactou muito, porque era uma igreja muito, muito boa, muito bem formada, que poderia ser aproveitada. E ela falou uma frase que eu gravei. Ela falou que a igreja, ela é feita para servir a Deus e servir as pessoas. E por isso ela acreditava que aquela igreja, que agora não podia mais ter os cultos realizados por falta de membresia, ela estava ali para servir. E dentro daquela igreja, era ali que eram atendidas as prostitutas, ali que eram atendidos os pobres, ali que eram atendidos os sem-tetos, ali que eram atendidas as crianças. Aquela igreja, visualmente, a gente não conseguia ver nada, mas ela impactava aquela comunidade. É uma das maiores igrejas lá. E isso me fez lembrar a nossa igreja. E quando as meninas falaram que a gente voltava e pensava, eu pensei, poxa, a minha igreja agora está em questão de obras, está construindo, está aumentando, tem pessoas lá dentro, tem pessoas para trabalhar e vai ficar cheia. A minha igreja vai ficar diferente dessa daqui. E essa palavra que eu queria deixar para vocês, se algo que vocês pudessem fazer. A gente aqui, a gente tem a capacidade de mandarmos pessoas lá para fora. Nós temos a capacidade de recebermos.
mas não deixemos a nossa igreja ficar com mais espaços ociosos do que nada. Lá a gente pode aprender que as pessoas fazem diferença, o sorriso, o amor que elas têm fazem diferença. Mas a gente também pode ver a diferença que faz quando as pessoas não têm uma religião a seguir, quando as pessoas não têm uma esperança. E essa palavra, acho que eu não botei muito tempo. Eu compartilho com elas de muitas dessas impressões do que nós vimos, do que nós experimentamos lá. Mas uma coisa me chamou a atenção também, nessa ida à Pretória Velha, essa igreja que já Serema comentou e que as meninas comentaram, também me chamou muita atenção. E exatamente num desses momentos tive a oportunidade de conversar com um dos pastores de lá. E ele me falou algo que me preocupou. Nós estamos aqui em plena campanha de missões nacionais e missões a missões, seja aqui ou seja lá fora, mas esse pastor, já um pastor idoso, ele disse que o pai dele havia sido pastor daquela igreja e hoje eles viviam realmente lá com dificuldades para terem membros lá, tá? E ele me falou uma coisa: olha, o Ocidente se esqueceu de nós. Nós estamos precisando de missionários aqui. Essa igreja onde nós estivemos, como eu falei, eles investem 50% do orçamento deles em evangelismo e missões, através das diversas formas de missões. É uma igreja de 16 mil membros, toda ela estruturada em pequenos grupos. Na quarta-feira eu conversava com o pastor, e ele está me dizendo que agora a Convenção Batista Brasileira está assumindo essa forma também de trabalhar, de incentivar as igrejas. Nós trouxemos o material de lá que estamos traduzindo, tivemos a oportunidade de participar, de ver como é que funciona um pequeno grupo lá. E nossa expectativa é de começarmos com o pastor Belize, que vem cuidando dessa parte de evangelismo da igreja também, não é? De, quem sabe, começarmos a utilizá-los um pouco aqui em nossa igreja também. E eu creio que Deus realmente pode fazer grandes coisas. Deus quer fazer grandes coisas. E para encerrar essa nossa palavra, esse nosso testemunho, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguma coisa da palavra de Deus, que nos ajuda a refletir um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, ou acompanharmos a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 13 a 21. Gostaria de convidar a todos para se colocarem de pé, e nós vamos ler juntos esse texto, conforme está sendo projetado ali. Leiamos. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo, o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo em íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Obrigado, Deus bendito, porque podemos ler a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque podemos participar desta obra que não é nossa, mas é Tua. Te pedimos, ó Deus, que Tu recebas o nosso louvor, a nossa adoração. Mas, sobretudo, ó Deus, nos dê coragem de, a cada dia mais, sermos revestidos pelo Teu Espírito, de tal maneira que sejamos usados para que muitas vidas possam Te conhecer através de nós. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Quando nós olhamos realmente para o mundo e vemos o que está acontecendo lá fora, esse texto aqui nos chama a atenção para 3 situações bastante específicas. Primeiro, a atitude da multidão. O texto, conforme nós lemos, diz que Jesus estava cansado. Se os irmãos lerem um pouquinho antes do Evangelho de Mateus, os irmãos vão ver que o texto anterior, dos versículos 14, do versículos 1 a 12, trata de uma coisa muito simples, mas muito impactante. João Batista havia sido decepado, haviam cortado a cabeça de João Batista. João Batista era primo de Jesus, era alguém que Jesus tinha afeição, gostava. Jesus estava triste, estava cansado e esgotado, mas no meio da sua tristeza ele se encaminha para algum lugar a fim de descansar. E nós temos aqui a atitude da multidão. A multidão correu para Jesus. As multidões estão correndo para Jesus. Nós tivemos pessoas em todos os lugares, e não é diferente aqui em nossa cidade, pessoas que estão ansiosas por experimentarem não o Jesus histórico, não esse Jesus que enche igrejas, mas esse Jesus que enche e preenche vidas. A multidão correu para Jesus. A atitude de Jesus foi exatamente de compaixão, falando com elas, cuidando delas, curando os enfermos. E quantos de nós estamos enfermos? Quantos de nós às vezes já não conseguimos mais perceber o quanto Deus está fazendo e o quanto Deus quer fazer nas nossas vidas? Parece ruim a gente falar isso, né? Mas quando nós nos sentimos frios espiritualmente, quando nós não conseguimos identificar o nosso lugar na obra de Deus, quando nós dizemos, olha, eu não sei o que fazer na obra de Deus, diante de tanta coisa que tem para ser feita, nós estamos doentes espiritualmente. Estamos doentes espiritualmente. É impossível não olharmos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e dizermos que nós não temos o que fazer, que nós não sabemos o que fazer. Precisamos realmente estar dispostos a colocar as nossas vidas diante de Deus e deixar Ele nos usar. Nem todos conseguem ir à África, mas nós não precisamos disso. Tem muita gente ao nosso redor precisando às vezes de uma palavra de salvação, de uma palavra de conforto, de uma palavra de orientação. Jesus fez isso com elas. Mas o que me preocupa é que muitas vezes a nossa atitude é exatamente como a dos discípulos. O que os discípulos fizeram? Na hora que eles viram a situação apertada, Jesus perguntou para eles, o que nós vamos fazer com essas pessoas? A resposta de Jesus foi, manda elas embora. Foi essa a resposta que Jesus recebeu dos seus discípulos. Manda as pessoas embora. Será que não é essa atitude que nós muitas vezes estamos tendo com aquelas pessoas que vêm até nós e precisam do Evangelho? É claro, literalmente nós não mandamos ninguém embora, pelo contrário, nós falamos sempre que elas são bem-vindas. Conversando lá com os pastores de lá sobre essa questão do nosso trabalho discipulado, eu me remeti a algo que escrevi em 98, quando nós realizamos o primeiro congresso de evangelismo aqui. Nós acabamos preparando um livro, até por sugestão do Maurício. Nós íamos preparar uma apostila, e o Maurício, por que você não prepara um livro? E eu preparei. E eu lembro que naquele período eu havia conversado com um missionário, filho de um missionário americano, e depois do pai dele ter trabalhado aqui quase 30 anos, e ele agora continuando o trabalho, eu conversei com ele, e perguntei, vem cá, qual é a sua impressão, qual era a impressão do seu pai sobre o trabalho missionário no Brasil? E ele resumiu da seguinte forma, olha, o trabalho evangelístico no Brasil é muito bom, o trabalho missionário no Brasil dá frutos, mas tem uma coisa, as portas da igreja, as portas das igrejas estão sempre abertas e são amplas. Aqui a gente tem facilidade para falar do Evangelho, aqui a gente pode falar de Deus livremente, mas sabe qual é o problema?
A igreja não fecha as portas de trás. As pessoas entram e saem com a mesma facilidade. Não há uma preocupação da igreja em fazer essas pessoas crescerem espiritualmente, em mantê-las na igreja. Eu fico me perguntando às vezes se nós não somos exatamente esses discípulos que estão mandando as pessoas embora, através da minha vida, das minhas palavras, das coisas que eu faço e muito mais ainda das coisas que eu deixo de fazer. E sabe o que me chama a atenção nesse texto aqui? Diz aqui que eles tinham apenas, como é que é mesmo? 5 pães e 2 peixinhos, não é isso? Se nós lermos essa mesma passagem, que também nós encontramos em Marcos, depois lá em João, a gente percebe uma situação que era pior ainda. Os discípulos não tinham nada. Esses 5 pães e 2 peixinhos pertenciam a um menino que estava ali no meio da multidão. Não era deles. Mas olha que coisa impressionante. Nós não sabemos o nome desse menino, não sabemos a sua idade, talvez fosse um pequeno garoto de, 7, 8, 9, 10 anos de idade, talvez fosse um rapaz de 16, 17, 18 anos, mas alguém que ali estava, ansioso para ouvir a Jesus de tal maneira que ele havia levado a sua própria provisão, a sua própria comida, e porque ele estava com a sua própria comida, Deus o usou para alimentar uma multidão. Deus usou aquele garoto com o seu alimento e mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. E essa pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite a você: você está preparado para ouvir Jesus? Você está bem alimentado para ouvir o que Deus está falando para você? Você está alimentado espiritualmente? O nosso alimento espiritual é o pão da vida. O nosso alimento espiritual é Jesus. O nosso sustento espiritual é o Espírito Santo de Deus nos sustentando e nos edificando e nos confortando e nos encorajando e nos impulsionando e nos levando adiante. A sua vida é uma vida revestida pelo Espírito de Deus? Essa foi uma das coisas que chamou muito a minha atenção lá, sabe? Eu conversando com os pastores na terça-feira, pastor, eu falei que de certa forma eu me converti nessa viagem. E comentei com o pastor também na terça-feira. Eu confesso que a gente ouve aqui tanto falar do Espírito Santo, no meio de grupos carismáticos, com coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu compreendo da palavra de Deus, que eu sempre tive muita dificuldade de lidar com a doutrina, eu diria com a pessoa do Espírito Santo. E lá nós tivemos realmente um estudo extremamente impactante, uma mensagem sobre o Espírito Santo, de uma maneira muito bíblica, cristocêntrica, equilibrada, mas poderosa. Eu fiquei pensando quantas vezes eu me deixo realmente ser usado pelo Espírito de Deus. Eu estou alimentado. Me fez lembrar um pouco da experiência dos apóstolos lá em Atos, que precisavam ser revestidos pelo poder de Deus. E quando eles foram, multidões se converteram. Eles foram usados de maneira poderosa para impactar vidas. Aquele Pedro, que antes era medroso e covarde, se transformou num pregador ousado, porque estava cheio, estava alimentado pelo Espírito de Deus. Esse menino estava ouvindo Jesus, mas alimentado espiritualmente. Conhecia o pão da vida. E é esse o alimento que nós precisamos, meus irmãos, se quisermos fazer a diferença. Não lá na África, quem sabe aqui bem perto mesmo.
quem sabe com seus vizinhos, com seus amigos, no seu trabalho, na sua escola. Fazer a diferença em nome de Deus. Quem sabe haja pessoas que aqui estão nesta noite, que vieram nos visitar, que ainda não têm a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Só Jesus é esse alimento espiritual. Só Jesus é esse alimento que nos prepara para que Deus possa nos usar e fazer milagres através da nossa vida. Mais do que isso, fazer milagres na nossa vida. Mas nós temos dificuldade de ver o que Deus está fazendo, porque nos falta alimento espiritual. E detalhe, não é porque nós não tenhamos na igreja, não. A palavra de Deus é pregada. Uma palavra poderosa, uma palavra que vem de Deus. Mas a palavra de Deus é como um prato bonito que é colocado sobre a mesa. Não basta eu ficar olhando para esse prato como se fosse uma decoração. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Eu preciso me alimentar das coisas de Deus para ficar forte e bem nutrido espiritualmente. Não basta virmos para a igreja dominicalmente como se fosse um compromisso, porque vir para a igreja como se fosse um compromisso, isso é religião, e religião não nos alimenta espiritualmente. Foi essa a atitude dos discípulos. Pela religião, quando os problemas surgem, nós mandamos as pessoas embora. Pelo poder de Deus, quando somos alimentados pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, quando as pessoas vêm com seus problemas, nós as acolhemos, nós as recebemos, cuidamos das suas feridas, lhes damos aquele abraço gostoso que as crianças lá estavam ansiosas por receberem. É fato, nenhuma delas nos pediu nada, nenhuma bala, nenhum centavo, nada. Elas queriam amor, carinho, afeição. O mesmo que tantas pessoas vêm à igreja para buscar. Querem ser recebidas, acolhidas, amadas. E nós só estamos prontos para fazer isso quando nós estamos, de fato, alimentados pelo pão da vida, que é Jesus Cristo. Abaixe a sua cabeça. Você está bem alimentado espiritualmente? Você está preparado para ser um desses meninos e meninas que Deus quer usar para alimentar a multidão? Em primeiro lugar, é preciso que você tenha realmente essa certeza de que Jesus Cristo está na sua vida como seu Senhor e Salvador. E se você já tem essa certeza, é preciso que você esteja realmente bem alimentado pela palavra de Deus e fortalecido pelo Espírito do Senhor. Quem sabe esteja faltando isso na sua vida nessa noite. Eu quero convidar você a orar comigo. Se você precisa realmente um pouco mais desse alimento espiritual, se você precisa de Jesus Cristo, se você ainda não fez essa primeira decisão, que é de entregar a Ele o seu coração, a sua vida, você precisa fazer essa oração convidando-o para entrar no seu coração e ser o seu Salvador, o Senhor da sua vida. Ou quem sabe você já seja até membro da igreja, mas tem faltado realmente esse alimento da palavra de Deus. Por mais que você ouça as mensagens, você não tem deixado que Deus aplique esse alimento da sua palavra para nutrir bem o seu corpo espiritual, a sua mente, o seu coração com as coisas de Deus. Quem sabe Deus está falando também a você nessa noite. E se você precisa realmente experimentar mais desse alimento espiritual, eu quero convidar você a orar comigo nessa hora. Eu quero que você fique de pé no lugar onde você está, dizendo sim, eu quero experimentar mais desse pão espiritual de Deus, para que Deus use a minha vida. Você quer fazer essa oração agora?
Quando a igreja está de cabeça baixa, fique de pé no seu lugar. Vamos orar juntos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Há mais alguém? Fique de pé no seu lugar. Dizendo sim, eu quero realmente ter esse alimento espiritual para que Deus use a minha vida. Há mais alguém nessa noite? Fique de pé. Queremos orar com você. Que Deus o abençoe também aí na galeria. Que Deus o abençoe. Há mais alguém? Se Deus está falando ao seu coração, esse é o momento de você colocar a sua vida diante de Deus. Deus coloca diante de você um prato de alimento, um prato saboroso, um prato saudável, mas você precisa comer. Não basta ouvir sobre ele, não basta saber que é gostoso. Há mais alguém? Fique de pé. Deus bendito, Pai eterno, muito obrigado porque Tu colocas diante de nós, ó Deus, a melhor comida do mundo. O alimento, ó Deus, que cuida não somente dos nossos corpos físicos, mas que cuida também do nosso coração, da nossa alma. O alimento, ó Deus, que não somente nos prepara para esta vida, mas que nos prepara também para a eternidade. Te rogamos, ó Deus, que pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Tu cuides de cada um dessas pessoas, desses irmãos e irmãs, ó Deus, que se colocaram de pé neste momento. Toma-os, ó Deus, na sua necessidade que têm, sobretudo, ó Deus, de Ti mesmo, do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça. Reveste-os, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, de maneira que, se sentindo, Deus, satisfeitos espiritualmente, Tu possas usá-los para o crescimento do Teu reino, da Tua obra. Te rogamos, ó Deus, pela Tua igreja. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de aqui estarmos como Teus filhos. E te rogamos, ó Deus, usa-nos para o Teu louvor, para a Tua honra. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Está na porta. Hoje vocês vão estar no lugar do pastor, que a igreja está com saudade de vocês, tá bem? Pode ir agora mesmo. Agradecemos, pastor Roberto, Deus abençoe o seu ministério e que muitas pessoas possam ficar impactadas também, amando mais a obra missionária. Em toda parte do mundo, meus irmãos, nós sentimos a dificuldade que muitos povos enfrentam. Quando lemos e ouvimos de experiências missionárias no mundo inteiro, nós damos graças a Deus pela liberdade que nós temos de pregar a palavra de Deus em nossa pátria. Estamos passando um momento muito difícil. Não há brasileiro que não saiba, que não reconheça a hora talvez mais difícil da nossa história. Mas Deus há de usar o seu povo, a vida de oração dos crentes, para que realmente a nossa pátria seja abençoada. Eu pedi que o pastor Alberto estivesse lá com as 4 irmãs para termos a oportunidade de abraçá-los e agradecendo pelo seu trabalho representando a igreja ali na África do Sul. Oremos. E o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra, especialmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida, mas particularmente com os irmãos que se decidiram nessa noite, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus, queridos, a todos abençoe. A congregação estará liberada. Nós temos aqui como é que é? Muita gente falou ao meio tempo, não entendi nada. Espaço gourmet. Quem comer fora da igreja vai passar mal, viu? Não tem que comer aqui na igreja, tá bem? Para comer tem que comer aqui na igreja, o único lugar, tá bom?
Irmão, não se esqueçam, próximo sábado às 19 horas. E há também o acampamento das crianças. Que Deus a todos abençoe.